Bom dia, vamos para mais um devocional. Hoje eu quero meditar com vocês no livro de Atos, no capítulo 27, especificamente a partir do versículo 9. Eu vou ler alguns versículos e vou fazendo alguns comentários. Bem, lendo o texto de Paulo, de Atos, no capítulo 27, todo o capítulo 27, tem como título: Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. É uma passagem em que quem já leu a Bíblia ou já frequentou uma igreja sabe que é uma história até bem conhecida, o naufrágio de Paulo, que estava sendo levado como prisioneiro para a Itália, já que Paulo, ao ser julgado pelo rei, deixa eu ver qual é o nome aqui, pelo rei Agripa e por imperador Festo. Deixa eu ver aqui quem são eles. O rei Agripa, Festo, ele foi julgado perante o rei Agripa. Deixa eu ver quem era Festo. Eram os governadores, Então, assim, Paulo, ele foi injustamente acusado, em Cesareia, de estar pregando o evangelho. Então, ele foi preso, e aí ele foi ouvido pelo governador Félix. Aí ficou preso lá um tempo. Passado 2 anos, o governador Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Aí, Pórcio Festo, ao julgar a causa de Paulo, não encontrando nenhuma acusação de que fosse digna de pena de morte ou de alguma punição pelas leis romanas, Festo até cogitou em absolver Paulo. Mas Paulo, por já ter sido revelado pelo Espírito Santo de que era para que ele fosse falar evangelizar para os romanos, ele apelou para César, Augusto César. Então, ele foi mandado para a Itália para ser julgado pelo imperador Augusto César. Paulo também, antes de ir para a Itália, ele foi ouvido pelo rei Agripa, que também não viu nenhuma acusação digna de pena pelas leis romanas para Paulo, mas destaca que, como Paulo havia apelado para César, então, ele sendo romano, ele tem direito de ser ouvido por Augusto César. Então, Paulo foi encaminhado para a Itália. E aí chega aqui no versículo 27, onde ele é encaminhado, entra no navio, passa em Alexandria, o pessoal vai, Paulo e mais alguns presos. Então, em Alexandria, é trocado o navio para seguir para a Itália. Mas, infelizmente, esse navio ele vem a naufragar. Mas o versículo 9 vai falar o seguinte:
E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, versículo 10, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Versículo 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partissem dali para ver se podia chegar a Fênice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. Então aqui fazer alguns comentários. Paulo era um discípulo de Jesus, um servo do Senhor, que foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus, que se revelou a ele no caminho quando ele estava indo para Damasco perseguir os cristãos, aqueles que temiam ao Senhor, que se converteram ao ensino de Jesus. E o próprio Jesus nomeou Paulo para pregar o Evangelho. Então, eu vejo que, assim como os pastores são pessoas que são separadas, são nomeadas, escolhidas por Deus para cuidar da igreja, né, para dirigir uma igreja, assim como os profetas que são instituídos por Deus para admoestar o povo, né, ensinar e o profeta ele é exortador, né, ele exorta. Então, assim era Paulo, né, uma pessoa de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que estava ali dando uma revelação de Deus para o povo. E quando ele sobe no navio, chama a atenção e pede para ser ouvido, ele adverte, olha, não é bom que a gente siga com essa viagem, porque essa viagem é perigosa, vai trazer danos para o navio, vai trazer danos para a carga e danos para as nossas vidas. Não vamos seguir com a viagem por agora, vamos aguardar. E aqui eu aprendo uma coisa, nós temos que dar mais ouvidos aos homens de Deus, aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, porque se, assim como Paulo, o centurião tivesse dado ouvidos ao que Paulo tinha dito, eles provavelmente teriam evitado esse transtorno de ter o navio destruído, a carga perdida, ficaram com fome 14 dias. A palavra vai falar lá mais na frente que eles pegaram uma tempestade que não se podia ver a luz do dia, nem estrelas no céu durante a noite. Foi 14 dias de chuva, de tempestade sem parar. Bom, isso poderia ter sido evitado? Poderia. Se o centurião ouvisse o que Paulo tivesse falado, eles teriam se poupado de ter passado por aquele sofrimento. E hoje não é diferente. Muitas vezes a gente acaba passando por provações porque não deu ouvido aos homens de Deus, ao teu pastor. Às vezes o pastor alertou, você não deu ouvido. Às vezes o Senhor fala lá, tem alguém pregando no culto e Deus está falando com você e você ignora. Deus fala, não faça isso, não vá lá, não faça isso. E você vai lá e faz. Então, aprenda uma coisa. Quer dizer, eu aprendo uma coisa aqui com esse texto. É
importante dar ouvido às pessoas que foram nomeadas por Deus para falar conosco. Aprenda a ouvir as pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus. Porque Deus usa pessoas para falar conosco, né? É uma característica de Deus. Deus, ele pode falar com você pessoalmente. Pode. Ele pode falar através de sonhos. Ele pode falar através de um... Você sente. Você pode ouvir até mesmo a voz do Senhor, né? No seu pensamento, você ouve, você sente, não posso fazer isso. Sentir uma incomodação, pode ser Deus falando com você. Mas Deus também usa pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que são, que têm a sua vida nas mãos do Senhor justamente para isso. E o exemplo que eu lembro aqui são os pastores. Então, ainda que às vezes você ouça uma palavra dura do seu pastor, ou uma palavra que você não concorde de um profeta, mas cuidado, ouça o que as pessoas cheias do Espírito Santo, o que o homem de Deus estiver falando para você. Isso irá lhe poupar muitas dores de cabeça. E aí, dito isso, seguindo aqui no texto, chega um momento em que Paulo, ele se levanta e no versículo 21 vai falar assim: e havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partido de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Então, Paulo ali se levanta no meio deles, depois de... o navio ainda não tinha naufragado, mas estava ali pegando vento contrário, aquela luta, tendo que esvaziar o navio, enfim. Ele se levanta e fala: seria razoável ter me ouvido lá atrás. Vocês não me ouviram, agora nós estamos aqui tendo esse transtorno. Mas, aí então, o que acontece? Ele pega e fala: seria melhor ter me ouvido lá atrás. Mas como não ouviram, já estamos aqui no meio do olho do furacão, né? No meio do problema, me dê ouvidos agora, né? Admoesto a que tenhais bom ânimo, ou seja, não desanime, não fiquem tristes, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Ou seja, ele já mostra o seguinte: olha, apesar de lá atrás o centurião não ter me dado ouvido, porque o centurião acha que eu não tenho experiência de mar, e Paulo não tinha experiência de mar mesmo, mas Paulo, ele estava dizendo lá atrás o que Deus tinha falado, colocado no coração dele: não vai. Mas como o centurião não quis dar ouvido, porque Paulo não tem experiência. Gente, o homem de Deus não precisa ter experiência do que ele está falando. Se ele está entregando uma mensagem de Deus, Deus sabe de tudo. Então aqui Paulo pega e fala: olha, não fiquem desanimados, porque ninguém vai morrer, mas o navio, ele vai ser destruído. Então ele já estava aqui advertindo: o navio vai ser destruído. Então dê ouvidos a mim agora, dê ouvido a mim. A partir desse momento, o próprio centurião já começou a ficar ligado: nossa, vou começar a dar ouvido ao homem de Deus. Agora, né? Mas apesar de ter sido tarde, mas ainda houve chance para o centurião e aqueles presidiários, e aqueles soldados, e aqueles marinheiros de terem vivido. Porque a partir daquele momento, o centurião, vendo que Deus estava com Paulo, que Deus revelava a Paulo o que iria acontecer, o centurião começa a dar ouvidos ao que Paulo está dizendo. E a gente vai seguindo aqui lendo: olha, mas agora
vos admoesto de que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, olha o que ele está falando, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Que coisa linda, né? Dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Aqui o anjo está falando: Paulo, não fique triste, porque Deus quer que você seja apresentado a César, e você vai ser apresentado a César. E Deus entregou nas suas mãos todas as pessoas que estão nesse navio. Ou seja, por amor a você, Paulo, ninguém desse navio irá morrer. É isso que o anjo está falando. Mas quando Paulo fala para o povo, para aqueles que estão ali no navio, e levanta-se e põe-se de em pé, Paulo não estava dizendo o que ele acha, ele estava entregando o que o anjo de Deus falou para ele. Por isso a importância de darmos ouvidos aquelas pessoas que temem a Deus. Pessoas que temem a Deus. Eu não estou falando pessoas que levam a vida errônea, não. Pessoas que têm o temor do Senhor, vida ilibada, que têm a sua vida no altar. Não é muito difícil de saber, apesar de que nós não conhecemos o coração nem o oculto, mas os homens de Deus, eles têm vida ilibada, né? Vida irrepreensível, né? Aqui o que me vem na cabeça são os pastores, né? Os profetas, e é o que me vem na mente aqui. Mas então ele segue falando. Então, Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E é contudo necessário irmos dar numa ilha, ou seja, Paulo já sabia que o navio seria destruído, que ninguém seria morto, mas que eles iriam parar numa ilha. Ele já sabia, porque o anjo do Senhor havia revelado a ele. 27, versículo 27. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E, lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, ou seja, o navio estava se aproximando de algum lugar que tinha terra. E, temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Ou seja, se os marinheiros e o piloto do navio não ficar no navio, nós não temos como sobreviver. Nesse momento, já que já estava no momento da luta, o centurião não perdeu tempo. Começou desde o momento em que vieram essas tempestades, esses transtornos no navio, o centurião começou a dar ouvido ao que Paulo estava falando. Aí ele começou a dar ouvido. Aí Paulo falou: se os marinheiros e o piloto pular do navio, aí nós não temos como nos salvar, não. O que o centurião fez? Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E, enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa. Ou seja, os marinheiros não conseguiram fugir
do navio para se salvar. Eles ficaram junto com Paulo, os soldados, os prisioneiros. Então, o centurião deu ouvido à voz de Paulo. E aí Paulo continuou assumindo a liderança daquele navio ali, né? Enquanto o dia vinha, porque estava de noite, eles esperavam vir um dia para saber se tinha alguma ilha perto para poder pular do navio e seguir nadando, em que direção, né? Aí Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, versículo 33, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer. 14º dia. Cara, você já pensou o que é isso? 14 dias sem comer. É inacreditável como é que eles sobreviveram, né? Sem comer, não havendo provado nada. Tempestade dia e noite. Na verdade, nem era dia e noite. A tempestade ficou um breu, uma escuridão de chuva, vento, mar. 14 dias. Portanto, versículo 34, Paulo fala: exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. Mesmo no momento de dificuldade, de luta, aliás, é no momento de luta e dificuldade que a gente tem que aprender a ser grato ao Senhor, porque poderia ser pior do que o que já está acontecendo. Então, Paulo não se esqueceu de ser grato. Então, ao comer, ele partiu o pão e deu graças a Deus, né? E também repartiu com os outros, né? Então, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Então, basta que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo e tenha fé, para que as outras pessoas sejam contagiadas também e venham ter fé, né? E venham ter ânimo, né? Por isso a importância da gente não se deixar abater pelos problemas, né? Independente do que você está passando, busque ao Senhor força, busque no Senhor força, não desanime, seja forte e corajoso, porque Deus há de dar a vitória para você. E a sua postura de ânimo, né, de firmeza, isso contagia a outras pessoas que irão, tomando você por exemplo, vão também ganhar força, ganhar ânimo e vão se alimentar e vão ser fortalecidos através do seu testemunho. E aí aqui a gente segue aqui. Então, e sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme. E lançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Quando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, que era aqui o chefe, né, que comandava ali ele não era o comandante do navio, mas ele era quem tinha autoridade para dar ordem aos soldados e também a responsabilidade de levar todos os prisioneiros para a Itália. Ele já havia entendido que Paulo era um homem de Deus e que deveria poupar Paulo. Então, o que acontece? Versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento.
e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Ou seja, aquilo que Paulo havia falado no meio do mar, naquele tempestade todo, se cumpriu. Que foi, todos chegaram a salvos. Nenhum dos prisioneiros se perderam, nenhum dos marinheiros, mestres do navio, o centurião sobreviveu, todos sobreviveram. Mas o navio, ele se perdeu, conforme Paulo havia dito. Paulo não havia dito da cabeça dele. Como nós já lemos e falamos lá atrás, Paulo, ele falou aquilo que Deus, através de um anjo, revelou a ele. E desde o momento em que o centurião passou a dar ouvidos a Paulo, aquela situação insustentável, com bastantes perdas, bastante sofrimento, bastante necessidade, padecendo fome. Aquele momento, quando o centurião passou a dar ouvido ao que Paulo estava dizendo, aquela situação foi revertida. Tanto que todos se salvaram e foram dar numa ilha. E os prisioneiros que poderiam ter fugido, eles não fugiram, né? Então, assim, Paulo entregou a palavra, e essa palavra, a palavra de Deus, e naturalmente, sendo Deus que está falando, vai cumprir. E aí, eu encerro aqui essa reflexão, né? Que de tudo que nós falamos, o que mais me veio à mente foi entender que, além de nós termos que aprender a se achegar a Deus, a buscar do Senhor, né? a direção para as nossas vidas, Deus usa pessoas para falar conosco. Nós devemos aprender a pedir a Deus, né, discernimento, né, discernir se aquilo que está sendo falado vem de Deus ou não. Mas normalmente a palavra de Deus, ela vem por meio de homens e mulheres de Deus, que têm a sua vida no altar, que têm a sua vida dedicada ao ministério do Senhor, né? Como eu disse lá atrás, pastores e profetas. E a gente precisa aprender a dar ouvidos aos homens e mulheres de Deus, porque muitas vezes Deus, ele usa essas pessoas para nos poupar de um sofrimento maior. Não quer dizer que de repente você desobedecendo ali, você não tenha, Deus não vá te ouvir no meio da tempestade. Deus até pode te ouvir e te livrar. Mas a questão é, você poderia ter evitado um grande problema se você tivesse ouvido a voz do homem de Deus que tinha lhe alertado antes. Então, vamos dar ouvido ao que Deus está falando através dos seus servos, dos seus profetas. Amém? Fica com essa palavra, que Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Hoje é sexta-feira, né? Hoje nós estamos, deixa eu ver aqui, sexta-feira, hoje 23, é isso? Deixa eu ver aqui qual o dia. 22 de abril, sexta-feira, 22 de abril, né? Que Deus abençoe o seu dia, a sua família, que Deus ele possa completar a palavra dele na sua vida, tá? Que ao ouvir essa live, Deus possa fazer com que você alcance algo bem mais profundo ainda, e que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus com essa live, e que o Espírito Santo venha completar o
que ele queria, o que ele quer falar com você. Tá bom? Esse é o meu desejo. Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima.